Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, o meu coração, para que, ouvindo a sua palavra, estando atento ao seu chamado, possamos cada dia mais frutificar, para que assim cresçamos e produzamos frutos e frutos de vida eterna. Que o Espírito Santo Onipotente ilumina a nossa mente, o nosso coração. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Mais um dia de meditação da palavra. Hoje nós celebramos terça-feira da 34ª semana do tempo comum. A igreja também faz memória aos santos mártires coreanos, cujo nome André Dunk Lak e companheiros. Então, numerosos mártires que deram a vida em favor do Evangelho. E assim hoje a igreja recorda que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos, onde se derrama muito sangue por causa de Jesus, não somente o martírio de sangue, mas o martírio branco, que é de renúncia, de mortificação dos sentidos, na luta contra o pecado. Ali floresce, ali o testemunho faz florescer novos cristãos, novos adeptos, novos rebentos para a igreja. E essa é a pergunta que nós devemos fazer. Será que no nosso testemunho, será que também na nossa vida cristã, nós vivemos esse martírio? Hoje, como nunca, meus irmãos, a cada dia ser cristão é viver o martírio. Ser cristão é uma decisão de vida. Ser cristão é olharmos para estes santos dos quais hoje nós estamos celebrando e ver que nós ainda estamos longe de testemunhar a nossa fé. Mas o importante é entendermos bem o sentido do martírio. E hoje o Evangelho nos coloca bem claro isso. Por que homens e mulheres deram a vida por causa de Jesus? Qual era o objetivo? Qual era a intenção? Porque eles acreditavam, porque eles sabiam, eles se convenciam de que tudo isso iria passar, que não bastava carregar ou apegar-se nas seguranças deste mundo, mas que deveriam viver a sua Páscoa. Por isso que a Páscoa da igreja está no princípio do martírio. Se nós não vivemos o martírio, nós nunca faremos uma Páscoa verdadeira. E aí é um ponto importante que nós escutamos hoje no Evangelho, tirado lá de São Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11, nós encontramos ali muitas pessoas que estavam admiradas pelo templo de Jerusalém, com suas pedras belíssimas, suas pedras votivas, tudo aquilo admirava e encantava aos olhos, como qualquer um de nós, quando nos encantamos com as belezas do mundo, quando ficamos fascinados. Logo Jesus joga uma baldada de água fria e diz, não, meus queridos, isso não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai passar. Para que fascinar? Para algo que se passa. Jesus nos chama a atenção, meus irmãos, de olharmos para a nossa verdadeira fascinação. Onde está a nossa sedução? Quando Jesus coloca essa situação do fim do tempo, do fim das coisas, porque é importante entendermos bem. 3 realidades que Jesus coloca no Evangelho. Primeiro, a destruição do templo. De fato, o templo foi destruído nos anos 70 da nossa era. Depois de Cristo, foi destruído o templo de Jerusalém. Já não restou mais nada, ao ponto que o que resta lá é somente o muro das lamentações, que os judeus hoje rezam, lembrando-se que aquele lugar um dia foi a manifestação forte da vida religiosa do próprio povo judaico. Então, hoje o que resta é a lamentação do que aconteceu. Depois Jesus vai dizer que vai existir um fim. Tudo existe um fim. Não um fim enquanto destruição, mas enquanto
finalidade, sentido, objetivo. O mal não vai existir por tanto tempo na vida. Os maus e os bons não ficarão por muito tempo juntos. Haverá uma colheita. A tristeza, a fome, situações não irão persistir por muito tempo. Tudo isso tem um fim, mas tudo isso tem um sentido para que, catequizados, experimentados na misericórdia do Senhor, mediante a tudo isso, nos aproximemos dele, não nos distanciemos. Por isso que, neste tempo, né, que nós estamos vivendo, as pessoas até perguntam, Padre, será que já é o Apocalipse? Claro, podemos fazer uma leitura até apocalíptica da situação, mas não é o fim. Aliás, a pandemia sempre existiu no mundo, as doenças sempre existiram. Agora, a pior pandemia e a pior destruição é quando o homem, não conseguindo ler essas situações que estão acontecendo, que podem levar a aproximar-se a Deus, se fecha como Faraó. Faraó, lembremos lá nos Hebreus, né? Quando houve as pragas do Egito, Faraó, ao invés de abraçar, de abrir mais o coração, ele se fechou. Quando nós não acreditamos em Deus, nós nos fechamos. Meus irmãos, para aquele que não tem fé, e se não teve na abundância, muito menos o terá nos momentos difíceis. Se nunca foi próximo de Deus quando se gozava da vida, quando a vida estava ao seu favor, quando estava favorável, muito menos conseguirá rezar, acreditar, quando estiver passando por uma tribulação. Porque a fé é fazer uma ressonância dos benefícios de Deus, dos dons que Deus nos deu para suportarmos os males presentes. Então, essa é a segunda coisa. As realidades irão acontecer. E, por fim, a terceira parte, como nós estaremos em meio a tudo isso? Qual é a nossa postura? Nós conseguiremos, a partir de toda essa realidade, a fazermos uma colheita dentro do nosso interior, a separarmos o que é mal, o que é ruim, o que é pecado, o que é virtude, o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta de Deus. Peçamos isso a Jesus hoje, para que assim possamos, como vai dizer até o próprio livro do Apocalipse, a primeira leitura, para que nós possamos viver sobre esta nuvem, que é a proteção de Deus. Só conseguimos discernir tudo isso se o nosso coração aprender a aproximar de Deus e em tudo fazemos uma leitura cristológica. Por que uma leitura cristológica, Padre? Porque diante desta leitura cristológica, do mistério da salvação, da encarnação, do mistério da salvação que nos leva ao mistério pascal, nós vamos entender que em cada dia, em cada momento, somos chamados a viver esta Páscoa. A Páscoa que os santos mártires coreanos vivenciaram, André e seus companheiros, que nós também, diante da nossa fé, possamos fazer uma verdadeira Páscoa. Se assim não for, nós iremos nos autodestruir. Quem não faz uma verdadeira Páscoa se autodestrói. Porque, meus irmãos, fora de Deus só existe destruição. Com Deus, repito, com Deus sempre existirá a consumação. Que consumação é essa, meus irmãos? A consumação significa que a nossa vida escondida em Cristo, nós iremos encontrar nele. E assim, encontrando nele, nós encontramos em nós aquele brilho que um dia foi plantada na semente do Éden, lá em Gênesis, o sopro divino da criação. Por isso, rezemos e peçamos hoje nesse dia que os santos mártires intercedam por nós e que sejamos corajosos no testemunho da fé. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.